Queridos amigos da TV A Caminho da Luz e da Rádio Clube de Itapira, mais uma vez estamos iniciando esse programa que tem como objetivo estudar uma obra do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. E estamos estudando na sequência o livro Nosso Lar. E hoje, com certeza, nós vamos discutir o capítulo 26º, dando continuidade naquele estudo que você tem a oportunidade de acompanhar pela TV A Caminho da Luz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. É com grande alegria que estudaremos um capítulo a mais nesta oportunidade e saudar a você que está nos ouvindo pela Rádio Clube e nos assistindo pela TV A Caminho da Luz. Que Deus os abençoe. Nós vamos então iniciar a leitura para nós podermos aproveitar bastante esse estudo. O tema é Novas Perspectivas, é o capítulo que nós iremos estudar. Vamos lá. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael, em silêncio. Estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aérobus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Olha que interessante, quando ele fala aqui, antigamente avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Nós todos que hoje compreendemos a prece, nós todos que hoje temos a oportunidade de vermos a prece como uma grande oportunidade de entrarmos em contato com Deus, o nosso Pai e nosso Criador, nós começamos a ver que nós não precisamos estar numa região mais sublimada para começarmos a dar valor à prece. Nós devemos e temos a obrigação de começarmos no hoje, no agora, no nosso cotidiano, a vermos na prece a oportunidade abençoada de nos ligarmos ao nosso Criador, a Deus, o nosso Pai. Quando nós aprendemos a conviver com a prece, nós aprendemos a abrir o nosso coração. Nós começamos a ser mais sinceros para conosco mesmo. Já não somos mais aquelas criaturas arrogantes. Procuramos não ter postura de mentira, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde, tudo e toda a verdade vem à tona. Nós sabemos que o homem velho se faz dos vícios, aonde nós ainda, no afã de mantermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, somos criaturas egocêntricas. Pensamos somente em nós, não respeitando o próximo. Então, quando nós começamos a entender a prece como fonte geradora para as nossas almas, e quando nós temos sinceridade no nosso propósito, tudo acaba dando certo. Mas há uma coisa também, André, que nós não podemos deixar de mencionar.
Eles saíram da casa de Lísias e entraram no aerobus. O que é isso? É um ônibus que, na verdade, ele voa. Como é que nós podemos entender, não é? Porque o que ele vem nos dizer são como as pequenas aeronaves. Ora, mas sempre as pessoas perguntam, o espírito, ele não voa? O espírito não pode andar de um lado para o outro vomitando? Né? Nós começamos a perceber que a matéria de cada lugar que nós nos encontramos, ela se faz relativa à matéria do nosso perispírito. Assim sendo, os espíritos que convivem em nosso lar é a mesma maneira que nós convivemos diante do corpo aqui. Para entrar precisa bater na porta, fazemos os anseios pessoais, tem os ônibus para andarmos, enfim, é uma cidade, como é a nossa cidade, a sua, aonde você mora. Mas interessante que Rafael estava silencioso, dando oportunidade a André Luiz fazer uma reflexão sobre aquele momento. Vamos ler um pouco mais? Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura, referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Olha que interessante. O intercâmbio de um ministério para com o outro não tem a mesma burocracia, por exemplo, que quando nós vamos numa mesma prefeitura, quando um departamento tem que falar com o outro. É uma burocracia, é uma papelada, é um tempo que você perde. Lá não. Lá eles já há esse intercâmbio, essa interação de um ministério com o outro. Já há esse intercâmbio de diálogo. E quando André chegou lá, por que André era esperado? É importante nós colocarmos e entendermos que André, naquela altura, a espiritualidade esperava dele muito. Por quê? Porque ele tinha uma cabeça notória. Ele tinha um raciocínio aguçado. Ele tinha uma percepção avantajada. Então a espiritualidade viu nele a oportunidade de servir como médium do outro lado. Não apenas de reportar a respeito da cidade de nosso lar, uma cidade no mundo espiritual, situado nas dimensões do umbral fino, mas ele também nos dá, baseando as suas obras, os seus vários livros, nos falando a respeito dos mais variados assuntos envolvendo do espírito a vida no mundo espiritual. Então, Genésio, quando o recebeu, já lhe ofereceu a oportunidade da observação e já lhe disse que o estágio poderia fazer parte do seu currículo naquele momento. É interessante também como que a palavra tem um papel importante dentro de nosso lar. Foi apenas um pedido de Laura. Ela fez um pedido. Ela tinha tamanha moralidade
dentro dos princípios daquilo que ela acreditava como verdade, que ela pediu ao ministro Genésio que pudesse estar dando uma oportunidade a André Luiz, para que ele pudesse fazer uma visitação. André percebeu que era um lugar onde ele poderia aumentar o seu currículo. Por quê? Era um lugar de estágio. Quem faz estágio? Quem está no começo de um aprendizado novo. Mas ele era Carlos Chagas, esse grande médico que trouxe uma grande contribuição para a humanidade. Mas ele também se refere a Clarencio. Também tive boas informações do ministro Clarencio. Vejamos o quanto a palavra em nosso lar é importante. Nós pegamos texto muitas vezes e passa a ser desapercebido pontos como esse. Pontos importantes que nos faz entender um pouco melhor essa condição. Então ele estava ali, não era como um grande cientista, ele estava ali como um simples estagiário, que sob a dádiva de dois amigos, Laura e o ministro Clarencio, pediu a intercessão para que ali ele pudesse fazer um estágio. Isso nos chama a atenção o quanto é importante, como Jesus dizia, no seu falar sim, sim e não, não, serei sincero para que coisas graves não possam te ocorrer. Então vejamos que a palavra, e eu gostei muito desse tema, desse texto, porque vem encaixar na nossa atualidade, nos chamando a atenção de que não precisa um ato para haver um retorno do mundo de ação e reação, mas uma palavra mal colocada pode também gerar consequências muito sérias. E foi isso que nós pudemos perceber da conversa de Genésio juntamente com André Luiz. Vamos continuar um pouquinho mais? Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo que seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo ministério do auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha que interessante, Sérgio, quando aqui ele já começa a nos mostrar que ele já perdeu um pouco daquela prepotência de quando ele se encontrou diante de Clarencio na primeira vez que ele pediu oportunidade de trabalho em nosso lar. Agora ele já pede trabalho, mas já agradecendo a sua mãe pela intercessão abençoada. Lembremos que a mãe de André Luiz se encontrava numa região superior à dele,
podendo desta maneira interceder pelo Filho. E quando ele está diante de Genésio, ele já começa a ter uma atitude de humildade que ele não teve, por exemplo, quando ele estava diante de Clarencio. Então ele já fala, eu poderia servir neste ministério de regeneração. E ele começa a ver que aquele trabalho, o maior beneficiado não seriam os outros, seria ele próprio. Ele estaria quebrando as velhas amarras, ele estaria começando a compreender o que é o sentido do servir sem esperarmos ser servido, do darmos sem esperarmos doar. Então ele começa a fazer as velhas reflexões de quem procura a reforma íntima. Essa parte, André, é bastante importante, porque ele, no primeiro momento, realmente havia pedido a Clarencio, usando do atributo do homem velho, do orgulho e do egoísmo, uma condição de ser médico em nosso lar. E Clarencio, com toda clareza, diz, olha, meu filho, aqui em nosso lar, na condição que você está, nem para atendente, hoje você não teria um espaço. Vejamos a reabilitação, como é possível nós trabalharmos pelo nosso progresso. Ele passou a ser mais humilde, compreendeu o auxílio que ele está recebendo, e quando Genésio agradece ele pela visita para fazer o estágio, ele diz, gostaria muito que fosse transformada a minha vinda na condição de visitante como um colaborador na situação de colaborar. Ele usa o termo servir. É interessante porque às vezes nós lemos o capítulo e passa a ser desapercebido momentos como esse, aonde nós já começamos a ver um André Luiz já meditando as coisas, fala mais pausadamente, refletindo o que tem a dizer, já procura ser mais sincero dentro do coração. É interessante, não é? Por exemplo, a gente sempre fala que a gente não podia pensar perto de Chico Xavier, porque quando nós estávamos perto de Chico Xavier lia o nosso pensamento. E nós vamos buscar em Paulo, quando ele diz uma coisa muito interessante. É mais fácil nós escondermos um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. O nosso pensamento é matéria. E por ser matéria, ele passa a ser reproduzido. Por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio, gravando, logicamente, esse programa para ir com mais qualidade para a sua casa. Você amanhã, quando for ouvir ou assistir o nosso programa, você vai ver o quê? A materialização de um trabalho que foi efetivado. Primeiro pensou, depois concretizou. O nosso pensamento é um pensamento onde os espíritos também têm participação. Então, às vezes, algumas pessoas vêm ao centro espírita e me perguntam, Sérgio, você está vendo algum espírito do meu lado? Eu sempre digo assim, vamos pensar junto? Como é que foi o seu dia? Como é que foi exatamente os seus pensamentos? Foi pensamento de mentira? Foi pensamento de enganar os outros? Foi pensamento de vício? Foi pensamento de orgulho? Foi pensamento no campo da vaidade? Você foi egocêntrico? Só pensou em você? Se isso aconteceu, quais são os espíritos que estão ao seu lado? São bons espíritos? Logicamente que não.
Agora, se você teve um dia voltado para a sinceridade do seu coração, se você teve um dia voltado para a caridade, auxiliar o próximo, se você teve o dia voltado para ler uma obra edificante, você entrou em prece durante o dia algumas vezes, como André Luiz mencionou no capítulo de hoje, quais são as companhias espirituais que estão ao seu lado? Não são bons espíritos? Espíritos que estão nos motivando a ter uma vida melhor? Nós somos os responsáveis pelo nosso pensamento. Consequentemente, nós somos responsáveis pelas companhias espirituais que estão conosco. Então isso é muito importante, né, André? Nós analisarmos a importância dessa colocação de Genésio para André Luiz e dessa reflexão de André Luiz para com ele mesmo. E ele está sendo sincero com ele e para com Genésio. E aí se estabelece o começo de uma nova jornada de trabalho na vida de André Luiz. Vamos ler um pouquinho mais? Satisfeito notava ele: no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias, no entanto agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor, era sincero. Enfim, não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Olha que interessante. Ele assumiu, mas levou bastante tempo para que ocorresse isso. Ele assumiu que quando ele esteve em sua última passagem pela Terra, na condição de Carlos Chagas, a preocupação dele toda era única e exclusivamente em torno da matéria. A preocupação dele era do que o mundo poderia lhe oferecer. E ele, nós vamos ver mais para frente, ele atendeu algumas pessoas gratuitamente, mas poucas foram essas pessoas que oraram por ele, porque ele atendia de uma maneira sem amor, sem colocar sentimento no que estava fazendo, por não estar recebendo financeiramente por aquelas consultas, que foram poucas as pessoas que oravam agradecendo por aquela atitude que ele estava tendo. Então ele assumiu que a sua última encarnação, ele esteve muito preso nas coisas que não têm utilidade nenhuma. E quando ele chegou do outro lado, ele viu que ele não tinha o pré-requisito de uma oração, de uma prece, de um serviço no campo do bem, porque a vida toda dele foi voltado para o que o mundo poderia dar, não para o campo e o quesito espiritual. Eu sempre digo que a sinceridade, a honestidade é o capítulo mais importante do papel do homem na Terra. Porque se você perde a maior riqueza que você tem, que é a sua palavra, porque a sua palavra expressa o seu coração, a sua condição espiritual. E o mais bonito que eu vejo dessa história foi quando André Luiz, ele é autêntico e ele diz a Genésio: eu sei que eu cometi um grande erro quando eu fui conversar com Clarencio. Eu não fui honesto com o meu propósito, eu não fui honesto com a minha fala, eu não fui honesto para com as pessoas que estavam
com os braços abertos para me recepcionar. Eu acho interessante quando nós temos a hombridade de assumir o nosso erro. É interessante, eu trabalhei, André, muito tempo e ainda faço muita visita aos nossos amigos jovens, principalmente nas clínicas de dependência química. E eu acompanho, entre muitos tipos de tratamento, o chamado os 12 passos. O primeiro dele é nunca tome o primeiro gole. É interessante, isso serve para a nossa vida em várias coisas, não é? Por exemplo, ele sabia que quando o médico na Terra, ele tinha o hábito de mentir, não é? Quando ele chegou no mundo espiritual, ele percebeu que não adiantava ele usar dessa artimanha. Ele tinha que ser sincero, por isso que ele sofreu bastante. Quando ele se revestiu do homem novo, como nos ensinou Jesus, o homem novo não é tornar uma pessoa santa do dia para a noite. É como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Genésio percebeu a sinceridade do coração de André. Percebeu que ele estava sendo sincero para com ele e para com as pessoas que estavam lhe ouvindo. Vamos ver a consequência desse desabafo de André Luiz. Vamos continuar a leitura. O velhinho fitou-me, surpreendido, e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Olha, Sérgio, quando ele nos fala aqui, por exemplo, é mesmo você o ex-médico? Porque há poucas semanas atrás ele havia ido até o gabinete de Clarencio e a postura dele foi totalmente adversa. A postura dele foi totalmente diferente. Lá ele chegou com aquele prepotismo do homem velho, aquele homem prepotente, aquele intuito de continuar do outro lado, com os mesmos estigmas de quando estava encarnado. E aqui ele já muda, já entra com outro ar. E outro ponto muito interessante que ele nos fala aqui é duas frases que nós poderíamos utilizar em nosso dia a dia. Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Não adianta você enviar o instrutor quando o discípulo ainda está muito imaturo, ainda está muito despreparado. E outra frase muito significativa é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Tudo tem o seu momento, tudo tem
as etapas necessárias para que não venhamos a pegar um fruto antes dele estar maduro. Vejamos, André, que além desse tema importantíssimo que você coloca, desse diálogo, realmente Genésio se assustou, porque a informação que ele tinha de Clarencio é que André Luiz era um homem prepotente, realmente, porque foi um grande médico e ele se achava um Deus na terra, talvez um dos grandes erros dos homens sábios que passam pela terra, porque nós, quando atingimos um grau de inteligência, nós menosprezamos a inteligência do outro. Agora, há uma frase aqui, André, que eu acho muito interessante, quando ele encerra dizendo esse trecho, dizendo que ele está com a humildade sincera, sermos humildes, sermos sinceros. Talvez aqui, essas duas palavras resumam tudo que nós estamos dizendo com referência ao homem novo. Sermos sinceros no propósito de nossa vida. Mas para sermos sinceros, nós temos que sermos humildes. E a humildade não é um capítulo conquistado do dia para a noite. Por quê? Porque somos ainda seres egocêntricos. Pensamos só em nós. Não respeitamos o nosso próximo nas suas dificuldades. E é aí que as coisas se complicam. Porque nós vemos um mundo hoje que poderia ser melhor. Por que quando há uma calamidade, seja provocada pelo próprio homem, ou seja pela mãe natureza, por que nós nos despertamos a auxiliar? Mandamos cesta básica, mandamos dinheiro, mandamos muitas vezes recursos. Por que nós nos tornamos humildes apenas nas catástrofes? Por que nós não aproveitamos essa oportunidade para tentarmos ser criaturas um pouco melhores? Isso só depende de nós, não depende de Deus, nem de Jesus, nem dos espíritos, nem dos nossos familiares. Depende de nós. Eu sou o responsável pelas minhas atitudes. O meu fracasso ou a minha evolução vai depender de mim. Eu sou o grande responsável por mim mesmo. Vamos continuar um pouco mais, André? Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Eu acho, André, que aqui nós temos que parar nessa frase, porque é uma frase importante. Nós não podemos deixar passar essa frase, porque Genésio está, sim, sentindo a boa vontade de André. Mas diz um ditado popular que de boa vontade o inferno está cheio. Então Genésio faz um alerta a André Luiz. Qual é, André? Ele pede para que ele, neste primeiro momento, para que ele visite, observe e examine primeiro. Dando continuidade, André, exatamente explicando o quê? Que ele não vai trabalhar no primeiro momento. Ele vai estagiar. E dentro de um processo de estagiário, ele vai observar, analisar, para depois ter a oportunidade de trabalhar. Eu fico imaginando a alegria dele, não é? Ele que chegou levando do mundo desta nossa dimensão todos os títulos acadêmicos e toda a respeitabilidade, e chega do outro lado, ele não tem oportunidade de atender. A primeira oportunidade que ele tem, que é nesse caso, é de observar, é de ter um estágio para depois começar a trabalhar. Vamos continuar a leitura. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas.
Tobias explicou Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do ministério do auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Aqui ele chamou Tobias para mostrar o que viria a ser as câmaras de retificação. E olha que interessante que naquele momento André Luiz não teve a mesma reação que ele teve no primeiro diálogo que teve com Clarencio, na primeira oportunidade onde esteve pedindo um trabalho. Aqui ele já começou a aceitar tudo aquilo com outros olhos, mas não foi pelas palavras de Clarencio que André mudou, e sim pelos conselhos de Dona Laura, que pediu para que ele tivesse mais humildade, que ele agradecesse as oportunidades, mesmo que essas oportunidades não fossem do agrado dele. Lógico, André, que nós sabemos que é o mérito dele chegar a esse ponto, mas não podemos deixar de citar a grande participação de Dona Laura, que ela tomou a frente, chamou-lhe na condição de filho da alma para lhe dar alguns conselhos. Lógico que o mérito é dele por ter ouvido o conselho. E aqui, André, quantas vezes alguém nos aconselha sobre alguma coisa para o nosso bem e nós sempre estamos a desprezar, nós sempre estamos a jogar oportunidades fora. Logicamente que André agarrou de unhas e dentes, como nós falamos no vulgo popular. Mas importante é dizer que essas oportunidades tragamos para a nossa vida. E nós vamos perceber que nós também temos as oportunidades, mas muitas vezes desperdiçamos. Queremos dormir um pouco mais, queremos ter outras oportunidades que, logicamente, vêm de encontro com a nossa comodidade, pensando apenas no nosso bem-estar. E tudo isso, logicamente, é o esforço que ele tem os seus méritos, e nós vamos ver o que é a Câmara de Retificação. Nós vamos estudar o que é. É um dos lugares mais sofríveis da cidade de nosso lar, onde os espíritos ali chegam em penosas condições. São pessoas que vão, não por merecimento, mas merecimento de pessoas que intercederam a Deus, como fez a mãe de André Luiz para ele. Vamos continuar a nossa leitura para nós irmos para o encerramento das nossas atividades do trabalho desse livro de hoje. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos, e, em geral, dá trabalho a mais de 100 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo.
Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou Solicito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Só por essas duas colocações, querido Sérgio, já dá uma palestra. Pena que o nosso tempo é curto, mas vejamos, na cidade de nosso lar há fábricas, e só nas fábricas empregam mais de 100 mil pessoas. Uma cidade que André Luiz diz que tem 1 milhão de habitantes naquela época, em 1943, imaginemos hoje. E o segundo ponto interessante é, as câmaras de retificação ficavam no subsolo, porque os espíritos que lá estavam não podiam ter contato com a luz, devido ao seu atraso. Aqui nós vamos ver essas 100 mil pessoas, André, distribuído em 3 condições, não é? Fábrica de sucos. Se é fábrica de sucos, eles então bebem o suco. Ora, se tem uma fábrica de tecidos, eles confeccionam as roupas. E tem uma fábrica de artefatos em geral, o que seria tudo que se usa em uma casa. É interessante notar também, André, que dentro desse pormenor, olha, ele diz assim, aqui então ele teve a oportunidade de ver as fábricas funcionando. Ele diz, vamos descer. Descer? Sim, descer algumas escadas. Porque esse departamento que nós vamos fica muito perto do umbral, tendo em vista as condições espirituais desses espíritos. Ora, mas espera um pouco, então poderíamos dizer que é um porão, um subsolo que está ligado ao umbral grosso. Então vejamos que coisa interessante. Nosso lar está no umbral fino, mas ele tem departamentos que estão como se fosse um subsolo, aonde ali está então os espíritos que estão muito ligados à crosta. Olha que interessante, André. E é importante nós citarmos também que, por exemplo, o ministério da união divino é o oposto do de regeneração. Se o de regeneração tem contato com as dimensões inferiores, o da união divino tem contato com as regiões superiores. Vejam, os espíritos que estão ali, André, não têm acesso à luz, porque a luz ofusca, de tal é a condição espiritual negativa que eles se encontram no mundo espiritual. É penoso nós analisarmos como é que nós ainda nos encontramos em situação tão complicada por nossa própria culpa. Nós estamos chegando no término de mais um programa. Mande a sua mensagem para os nossos e-mails. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós vamos despedindo aqui, que Jesus nos abençoe. Fique aí, daqui a pouco continuaremos o outro bloco.